Boa noite. Pessoal, essa aqui é a Gisele, é minha esposa, tá? Ela está fazendo a formação em... Análise corporal e comportamental. Como que a gente consegue, então, identificar como que essa pessoa se comporta, como que ela age, como que ela age emocionalmente? Explica aquela questão da melinização, como que é esse processo ali, de uma forma rápida. Vou tentar explicar de uma maneira bem... Fala mais alto. Assim, ó, o que acontece? O nosso sistema nervoso, ele se comunica, ele interpreta o mundo à nossa volta através dos sentidos. Ele percebe o mundo através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Da própria percepção, ele... Então, o que acontece no sistema nervoso? Como é que é o funcionamento? Cada neurônio vai transmitir uma mensagem de um para outro, que são as sinapses. Correto isso? Até aí, entendido? Então, esse neurônio recebeu um estímulo, transmite através do choquinho, né, que é o impulso elétrico, para o outro neurônio, que vai transmitindo para vários outros assim, formando um caminho. Correto? O que é a mielinização? Cada neurônio ele tem uma bainha de gordura que é chamada bainha de mielina. Quando esse neurônio recebe muitas vezes o mesmo estímulo, várias vezes aquele estímulo, essa bainha vai se reforçando e vai se formando um caminho neural que vai dar uma resposta orgânica para o corpo. Correto? Se ela não recebe muito estímulo, o que acontece? Esse caminho neural, esse neurônio, ele é podado, ele some. Ele deixa, esse neurônio morre, ele não é mais estimulado, ele morre, e esse neurônio vai fazer conexões com outros. Tanto que uma criança nasce com milhões de neurônios, né, quando nasce, e até os 5 anos de idade tem só 64 milhões. Nasce com 100 e poucos milhões de neurônios, e quando está com 5 anos já está com 64 milhões só. Né? Tem um mapeamento, hoje é possível até, de repente, se vocês quiserem, eu posso mostrar um mapa de criança recém-nascida, o número de neurônios que a criança tem, e depois, com mais idade, como diminui aquelas conexões. Então, isso já é possível mapear pela neurociência, né? E como que isso afeta o corpo da pessoa, como que isso você consegue perceber no corpo da pessoa? Os nossos neurônios, todo o nosso organismo, ele é formado, nossa pele são células neurais, na realidade. Elas são células neurais um pouco diferentes, mas elas são células neurais. Cada vez que tu encosta na pele, tu sente o estímulo que vai mandar o impulso para o teu cérebro, mas, ó, a pele está sendo tocada, correto? Bem básico. Então, o que acontece? Como a nossa pele também é uma célula neural, que ela percebe o mundo, ela tem os estímulos, tem os choquinhos também, né? Essas sinapses que ela envia. E as primeiras células que se formam no nosso organismo são células neurais. Só que quando o organismo está mais desenvolvido e a estrutura, a tuba neural e a estrutura cerebral da criança está mais desenvolvida que a partir do 2º mês da gestação, cada estímulo que a criança recebe já ali no ventre da mãe, né, vai dando uma resposta que vai formando um caminho. Então, uma mãe que está passando por uma dificuldade financeira, por exemplo, durante a gestação, e passa os outros meses da gestação sempre tensa, nervosa, com aquela gama emocional alterada, ou até que rejeite o filho, o que acontece? Toda vez que aquela criança, que a gente gosta bastante, tá chutando, né? Eu sou mãe, né? Eu lembro. A gente tá chutando. Só que se a mãe tá passando por dificuldades financeiras, por exemplo, aqui que vem aquela mensagem: meu filho tá chutando, mas como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou criar? Meu Deus do céu, eu tô com medo. Aquela criança chuta, o que acontece? O mundo que ela percebe é qual? O útero da mãe. O sistema nervoso dela está todo preparado para perceber e captar as mensagens do útero, dos sons que percebe. Já tem estudos que comprovam que o estilo de música que a mãe escuta durante a gestação vai ser uma tendência da criança também já gostar depois que nascer. Então, essa criança, toda vez que se mexer ali, o útero, e a mãe tá tensa, nervosa, liberando um monte de cortisona, o que a cortisona faz no organismo? Faz com que contrai. Aí o útero vai contrair e essa criança vai entender o quê? Se eu me mexer. Ela não pensa assim, mas o sistema de neurônios dela capta essa mensagem dessa maneira. Se eu me mexer, eu incomodo, estou sendo rejeitado, então não vou me mexer. Então, o desenvolvimento dessa criança, e todos nós passamos por esses processos, o desenvolvimento dessa criança, quanto mais estímulo e mais for difícil a vida da mãe, mais essa criança vai entender que
se ela se movimentar no mundo, ela vai estar incomodando e o mundo vai rejeitar ela, porque o mundo daquela criança no ventre da mãe é o útero. Então, tu pensa, se mexeu, contraiu. Opa, não posso me mexer. É a interpretação que os caminhos neurais fazem. Inconsciente, a criança não pensa exatamente isso. Só que a formação, os neurônios vão fazer aquelas conexões sozinha. A gente não dá o comando para o neurônio, ó, se conecta dessa maneira. Por exemplo, bem prático, eu estou falando com vocês. Vocês ordenam para os neurônios de vocês se conectarem e fazerem sinapses para me ouvir? Não, é automático, é o sistema biológico da gente, correto? A mesma coisa com a criança. Está recebendo estímulo e aquele estímulo ela está interpretando daquela maneira. E como isso vai refletir no corpo? Vai refletir de uma maneira... Como o nosso cérebro ele é programado para sobrevivência, o que ele vai fazer? Ok, já que eu não posso existir, vou canalizar minhas energias, as minhas motivações, tudo para onde? O meu potencial para onde? Para o meu cérebro, para o meu crânio. Aí tu vai olhar para aquela pessoa, um bem que tem bastante esse traço, assim, que a maioria de vocês deve ter ouvido, é o Christian Barbosa. Não. Christian Barbosa tem bastante. Dá um exemplo que é mais comum. Steve Hawking. Todos já ouviram falar no Steve Hawking, correto? Tu olhar o corpo dele, mesmo antes da ELA, né, da lateral miotrófica, cabeça grande, mais desproporcional com relação ao corpo, ombros mais pontudos, cotovelos mais pontudos, bem magrinho. Parece que ele só tinha energia na cabeça, o resto do corpo só estava ali para segurar mesmo. E um ventinho caía, correto? Essa sensação que dava dele, né? Então é uma pessoa que vai ter muito aquela energia mais canalizada na cabeça, porque o cérebro ele se programa dessa maneira, ele acaba se programando o caminho neural dele para canalizar toda a energia, a força dele maior para a mente. Então, é uma pessoa com muita criatividade, com muita genialidade, né? Só que todos nós passamos por esse traço. Então, todos nós, eu, vocês, temos um pouquinho desse traço. Mais intensidade ou menos intensidade, mas tem um pouquinho desse traço. E através da análise corporal, que é que eu estou concluindo ali o curso, eu posso fazer essa análise, identificar onde está esse traço, dar uma pontuação, dar um percentual de cada um dos traços, que são 5, e em cima disso dizer como que você enxerga o mundo, como que você age no mundo, e como você sente quando alguém não aceita você do seu jeito que é. Fala os 5 traços e a característica de cada um. Né? Sim, vou falar. Então, o que acontece? É essencial, é intrínseco do ser humano, a gente, por mais que a gente busque não esperar muito do mundo, a gente quer ser aceito pelo mundo, e a gente quer se expressar no mundo os nossos talentos, as nossas qualidades, os nossos valores, e ser aceito, correto? Mesmo que a gente trabalhe o nosso emocional para não ser aceito, porque nós somos seres sociais, nós buscamos isso. Nós queremos nos expressar e ser valorizados naquilo que nós nos expressamos. Então, cada um dos traços, todos nós temos. O primeiro traço que eu falei para vocês, esse do esquizoide, é esquizoide o nome. O segundo traço, que é a oralidade, que ele ocorre a formação dele depois do segundo mês da gestação até o segundo ano de idade, que é a criança que está na fase oral, é a criança que está colocando tudo na boca, que está mamando. Então, ela usa mais os estímulos do caminho neural, o cérebro está saindo daqui, estimulando os neurônios para parte do restante do corpo, né? Ah, mas a criança já sabe caminhar. Não, aquilo não é caminhada realmente, aquilo lá é só um impulso elétrico para estimular os nervos, para estimular os neurônios da perna, do restante do corpo. Só que o caminho, todo o sistema neurológico, né, até o final da medula espinhal, se desenvolve ao longo de 5 anos. A sensibilidade de perceber o mundo se desenvolve até os 5 anos de idade. Então, uma criança de 1 ano de idade, que está lá chutando, tendo aqueles impulsos de mexer a perninha, engatinhar tudo ali, é só os estímulos neurais. Entende? Então, tem a fase da oralidade, depois entra a fase em que a criança começa a estar falando e começa a estar percebendo mais o mundo ao seu redor, e começa a perceber que existem negociações no mundo. Ó, filhinho, se tu fizer isso, tu ganha isso. Que é a fase do psicopata. Não é a patologia. O nome do traço se chama assim, porque é um traço que ele é mais negociador. Né? Então, a pessoa vai ter um determinado traço. Aí ele fala,
não se assustem com os nomes. Tem uns nomes bem esquisitos. É. O nome de cada traço, assim, é o psicopata, é o masoquista. Eu falei, ih, rapaz, esse negócio tá ficando feio aqui. Não se assustem com os nomes. Eu tô tentando fazer um resumo. Ele me pegou de surpresa aqui. Não esperava por essa. Então, o esquizoide, que é o primeiro. Segundo traço é a oralidade, que é o oral. Terceiro traço é o psicopata, que não é a patologia, não é que a pessoa vai ser não é nada disso, simplesmente que é um traço de caráter que a pessoa vai ter mais a facilidade de negociar, em ter aquela relação de troca com as pessoas, negociar, né? Claro que estando no recurso vai negociar para as coisas melhores, mas estando na dor, ele vai tentar manipular os outros. Cada traço tem o seu ponto positivo e negativo. Todos nós, seres humanos, somos assim, né? É o velho Yin Yang, né? Yin e Yang. Eu costumo dizer que a gente nasce com as duas energias, tanto para o bem quanto para o mal. Vai vencer aquela que mais a gente nutrir. Né? O quarto traço é o traço do masoquista, que é um traço bem denso, porque é um traço que ele costuma carregar o dele e o de todo mundo. Foi eu que gostei. O dele e o de todo mundo. É um traço que quer ser forte, né? Aí ele acontece na fase dos 3 anos e meio aos 4 anos de idade, dos 3 aos 4 anos, né? Que é o traço em que a criança está passando pela fase do desfraude, né? E que é aquela fase em que, às vezes, o adulto que não é bem preparado com a criança, ou que vem cheio de crenças que a criança tem que tirar a fralda em tal idade, né? Que a gente tem que aprender a respeitar o serzinho ali, buscar conhecer e respeitar o momento da criança. Tem gente que quer tirar a desfraude da criança com 3 anos, 2 anos e meio, e não é assim que funciona. Com 3 anos, 2 anos e meio, ela não está com a estrutura, o sistema neurológico dela não está pronto quando a gente quer. Está pronto quando ele está pronto. Entende? Não é quando o pai e a mãe quer. Então, até os 4 anos de idade, a criança não tem controle dos esfíncteres. Ela não consegue controlar a vontade de fazer a caquinha. E aí a criança vai lá e faz no momento errado, ou faz faz na calça, e algum irmãozinho, ou alguém, cagou aqui, fez a caquinha aqui, vem cá, corre, a criança se sente como? O emocional dela tá todo ali, né? Se sente humilhada. Então, ele é um traço que ele busca fazer o quê? Contrair. Então, ele acaba se tornando um traço bastante denso, pesado, porque ele carrega também de todo mundo, ele carrega os lixos emocionais das outras pessoas, ele carrega o problema das outras pessoas, ele carrega de todo mundo. Ele é o fortão, né? Ele é um traço fortão. E o quinto traço de caráter é o rígido, que é o traço de caráter que vai entrar nessa fase, a última fase da mielinização do sistema neurológico, que começa no topo da cabeça e vai até o cóccix, que é onde a criança começa a sentir os estímulos, que começa a ter a sensibilidade na religião sexual dela, na parte mais interna da coxa, nos órgãos genitais. Então, esse traço, ele acaba tendo muito aquele impulso da traição, do ser enganado. Se a criança, ela enxerga o quê? Ela vai ver que todo mundo tem seu par. Tem o papai, tem a mamãe, tem o cachorrinho, a cachorrinha, tem o titio e a titia. Então, ela vai começar a identificar, opa, cadê o meu par? Né? Não, mais uma vez dizendo, ela não pensa assim, é o sistema neurológico dela que vai fazendo as conexões. É instintivo, né? É um instinto que já é pré-programado no nosso DNA. Então, a criança vai percebendo esses pares. E o que acontece? Se ela percebe que não tem um par, ela começa a triangular. Dependendo como é tratar, a criança recebe os estímulos nessa fase, ela vai desenvolver um pico mais alto do traço do rígido, né? Do que o do masoquista. Mas todos nós temos esses 5 traços, que dá para, como eu disse, dá para identificar em cada um através da análise percentual. Eu, por exemplo, eu tenho 11% do traço de esquizoidia, 32% do traço de oralidade, tenho 12% do traço de psico, 11% do traço de maso e 32% de oralidade. Ou seja, meus picos nesses traços de caráter estão no oral e no rígido, né? É isso, oral e rígido. Os outros traços são mais baixos. Só que eles também afetam. Esses 5 bonequinhos, eu costumo dizer, que estão na nossa mente, eles também afetam o meu dia a dia, minha rotina, porque eles também querem existir. Né? Então, o meu traço de caráter esquizoide, mesmo sendo pouquinho, ele quer estar lá com seu 11% contribuindo, sendo criativo. Né?
E se eu não dou atenção e não cuido desses traços, eu posso entrar na dor, que daí cada traço vai ter sua dor existencial, que é a dor da existência em si, né? Eu estou existindo, que nem um traço de esquizoide, eu estou existindo, eu estou incomodando no mundo, eu estou sendo rejeitado. Essa é a dor existencial do esquizoide. O esquizoide, estando no recurso, ele está existindo no mundo e está sendo aceito, ele está criando mais, ele está sendo mais produtivo, ele está sendo mais estimulado e ele se sente feliz com aquilo, entende? Então, cada traço, tu conhecendo cada recurso dos traços, tu consegue colocar a pessoa, passar esses traços para a pessoa e colocar o que ela pode fazer para estar sempre mais no recurso e sair da dor. Né? É uma maneira da pessoa começar a acessar essas habilidades e começar a se reconhecer, peraí, por que eu estou tão nesse estado assim? Começar a identificar e sair daquilo aí com mais facilidade, com mais assertividade e conseguir seguir na vida. Porque muitas vezes a gente vive numa sociedade que tenta fazer a gente ser o que a gente não é. Concorda? Por exemplo, o traço do oral, ele é muito comunicativo. O dom dele é a comunicação. Um exemplo bem claro, que todo mundo conhece, é o Jô Soares. O Jô Soares, ele trabalhou e existiu fazendo aquilo que ele mais amava fazer, se comunicar. Ele nunca seria feliz e realizado na vida dele se ele estivesse fazendo qualquer outra coisa. E ele tinha oralidade muito alta, porque o traço do oral, ele vai trazer essas formas arredondadas, quase o formato de um bebê. Se tu olhar para o Jô Soares, ele parecia um bebê gigante. Concorda? Se vocês procurarem a foto dele, assim, de corpo todo, vai parecer que é um bebê grande. Né? Então, ele tinha o dom da comunicação. Em contrapartida, a dor existencial dele é a do abandono. A pessoa com oralidade, ela tem uma tendência muito maior. É uma pessoa que sente muito mais. Ela vai chegar numa casa, vai querer tocar na parede, ela vai querer tocar as coisas para sentir. É uma pessoa que tem... Ela vai sentir o teu emocional, para ter uma ideia. Ela vai se conectar contigo a nível emocional. Então, é uma pessoa que, na dor dela, vai se sentir abandonada. Se alguém tentar excluir ela ou tratar mal, vai se sentir que está sendo abandonada. E tu olha para aquela pessoa, dá até às vezes se ela tem muita oralidade, chega a dar dó na gente mesmo, porque parece que aquele abandono de bem da criança mesmo, assim. Como é que é a expressão agora? Me fugiu. Você pega de surpresa, é complicado. Tô lembrando aqui. Bom, acredito que que eu tenha conseguido me explicar, né? Então, tu falou do oral, agora do psico. A dor do psico é de ser manipulado. É aquela criança que todo pai, todo adulto, eu também fiz, mas dependendo, tem pais que estimulam mais isso na criança, né? Que é aquela fase da negociação, e a criança aprende a negociar. Ela vê os adultos negociando, os adultos negociam com ela, e a criança aprende ainda negociando com as outras pessoas. Então, se ela está no recurso, que ela tem um pico muito alto do psico, ela vai ser aquela pessoa que vai ter bastante habilidade para vendas. É o cara que vai se comunicar e vai fechar negócios, vai fechar acordo, vai ter aquela habilidade da negociação com terceiros. Né? Em contrapartida, se está na dor, é aquela pessoa que vai tentar manipular os terceiros. Né? Todos nós temos um pouquinho desse traço. Pode ser que nem eu, no meu caso, tenho 12%, alguém pode ter 20%, 30%, 35%. Aí vai depender da análise, né? Então, quanto mais alto o pico, mais aquela habilidade é presente, né? Quanto mais baixo o pico, menos habilidade é presente. Já o masoquista, a dor dele é a dor da humilhação. Se ele se sentir humilhado, ele se fecha, ele trava. É uma pessoa que vai carregar tanto dos outros que é aquele cara que uma hora vai explodir. E quando explodir, sai de baixo. Certo? Ele tem formas mais quadradas, o corpo mais quadrado, é mais a musculatura mais densa. Tu olha para a pele da pessoa, parece que a pele da pessoa já é uma carapaça assim, rígida, sabe? Mais dura, né? Que nem do oral, que é um pouquinho mais molezinha. A musculatura assim bem mais densa, sabe? Mesmo que seja um pouquinho gordinho, dá para te notar que é mais densa, mais grossa a pele. É mais casca grossa, digamos assim.
E no recurso dele é o tipo da pessoa que consegue executar, é o cara que consegue ter planilhas de planejamento, ele é metódico, ele presta atenção no detalhe do detalhe do detalhe, né? Se fosse colocar cada um desses traços num palco da vida, o esquizoide, por exemplo, seria o que escreveria o roteiro, o oral seria o que falaria e trazia a emoção, a sensação, o roteiro, o psicopata seria o que venderia o roteiro, o masoquista seria o que organizaria tudo para que aquilo se concretizasse, teria tudo em dia, o dia de jogar o lixo, o dia de pagar as contas, o dia de recebimento, teria tudo metodicamente, né? Daria consistência, daria concretização para esse palco da vida, para essa atuação, e o rígido seria o traço que estaria atuando no palco da vida e estaria brilhando, porque o rígido ele quer brilhar, em contrapartida ele é competitivo, né? Então ele busca brilhar, tá lá no palco dando o seu melhor, ele vai ter que interpretar aquele personagem, ele vai dar o seu melhor e vai se dedicar, vai ser perfeccionista, vai ser muito duro consigo mesmo. Um exemplo de rígido que eu posso dar para vocês, Angelina Jolie. As formas do corpo, do rosto, se vocês olharem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, são muito harmônicas. É um formato bem... A estrutura do corpo é bem harmônica. Brad Pitt é outro, que tem um formato do corpo bem harmônico. Né? Um maso, agora me fugiu um maso. Um psico Cristiano Ronaldo, que seria, se tu olhar ele tem o ombro mais largo, a cintura mais fina, ele tem um formato triangular, o corpo dele. Vocês conseguem olhar e parece que tem um triângulo em cima de outro triângulo. Concorda? O maso, deixa eu lembrar um maso assim que tenha bastante alto. A Dilma, a ex-presidente Dilma Rousseff. Tem bastante masoquista nela. Formatos mais quadrados, corpo mais tenso. Até parece que o pescoço dela sumia, certo? De tão quadradinha que ela era. Eu olhava ela de costas bem quadrada. Se olhar as costas, ela parece realmente um quadrado, meio retângulo. Então, seriam essas as combinações na análise corporal e comportamental. E com isso dá para dizer, aquela pessoa que é oral, ela precisa se expressar, por exemplo. Ela precisa se comunicar, ela gosta de se comunicar, ela gosta de estar perto das pessoas, ela gosta de estar vivenciando com as pessoas. No meu traço, eu vou falar do meu, o rígido. O rígido é que está atuando, vai estar, não é manipulando as pessoas, vai estar atuando, vai estar querendo brilhar, vai estar querendo que as pessoas gostem do trabalho que está fazendo. Né? Então, tem essas características de cada um dos traços. E é bem interessante, porque tu começa a olhar e começa a observar, cara, e vai confirmando e analisando nas pessoas como se confirma. Eu, quando comecei o curso, eu estava meio assim, tipo, com o pé atrás, né? Porque é uma nova... Na realidade, não é tão nova assim, porque quem começou com essa ciência foi Reich, Freud e Reich, né? Só que essas pessoas que estão me ensinando aprofundaram mais isso, é uma psicóloga, né? Aprofundaram muito mais isso e até estamos fazendo um estudo muito grande a nível nacional para conseguir consolidar mais ainda essa ciência, que ela está sendo uma ciência e está se confirmando. Né? Se alguém tem dúvida, alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou vendo o André Luiz, o Rafael, o Evandro, a Eliane está com a fotinho, a vibe do R. Foi ótimo, viu? Muito interessante. Depois vamos marcar um dia para falar sobre isso. Tá, daí eu vou estar mais preparada. Fica o convite. Aqui todo mundo que vem tem o direito de voltar, pode ter reprise, capítulo 2, 3, 4. A Única Certo não tem fim, viu? E é importante que a gente vai trazendo mais conhecimento cada vez mais, né? Compartilhar, né? Compartilhar. Sim, essas trocas são muito boas, né? Nos enriquecem. Eu estava falando com o Gabriel junto com a hipnoterapia, que tu consegue trazer esse acesso inconsciente e depois que tu tem esse conhecimento do teu funcionamento, que tu começa a dar nome, eu costumo dizer assim, isso vem do cristianismo, até de filme, mas eu percebi que é fato isso. Depois que tu dá o nome aos demônios, você tem poder sobre eles. Entende? Como é com a emoção? Depois que você identifica qual é a emoção, você tem poder sobre ela. O problema está em não identificar a emoção. Tem que ter consciência.
Então, tu tem que ter... Como é que a gente ensina uma criança a ter consciência? Ajuda a criança nesse processo. A gente tem que se conhecer para ajudar a criança a se conhecer também. Eu acredito muito nisso, né? Que não adianta, às vezes, a gente querer... mas antigamente tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Não, peraí. Vamos ver como que a criança reage a esse estímulo, né? Porque, às vezes, a gente tenta colocar... Eu participo de um grupo de criação neurocompatível. Eu estava vendo uma mãe me relatar que aconselharam ela a tirar, não deixar a criança comer se a criança não comesse no horário. É um absurdo, porque às vezes a criança não está comendo naquele horário por uma necessidade fisiológica dela ou por alguma questão emocional. Então, o ideal é a mãe conversar com a criança, ter uma troca, um diálogo. E funciona muito, gente. É incrível como funciona você sentar. O que tu tá sentindo? A criança não vai saber. Eu tô sentindo depressão, eu tô sentindo tristeza. Ela às vezes identifica a vontade do choro, mas não identifica a tristeza, que é tristeza aquilo ali. Principalmente criança pequena. Só tem o choro, só vem o impulso fisiológico dela de chorar. E a criança tá sentindo lá ansiedade. A criança não sabe que está sentindo ansiedade, ela nem sabe o que é isso. Pensa uma criança de 2 anos, é só olhar para nós. 2 anos de idade, a gente tinha ideia do que era ansiedade, depressão. A gente achava que existia esses bichos tudo aí, não, né? Não fazia ideia. Então é só olhar para nós mesmos, ou para nossa infância, tentar fazer. Eu gosto de fazer a brincadeira. Mas com 2 anos de idade, o que será que eu pensava? Como eu enxergava o mundo? Né? Tu olhava o mundo lá daquela alturinha pequenininha, do berço ou do colo da mãe. Isso é o nosso mundo. A gente não fazia ideia de que estava num planeta enorme. O nosso mundo era aquilo que a gente enxergava, onde alcançava nossos olhos. Esse era o nosso mundo. Né? Então tem que trazer essa sensibilidade, principalmente para nossas gerações, para que as futuras sejam muito melhores que a nossa. Acredito muito nisso. Então, se ficou alguma dúvida, podem perguntar, que eu vou tentar explicar, mesmo no improviso. Foi muito... É Gisele? Gisele. Gisele, eu achei muito bom, me despertou muita curiosidade, viu? Vamos falar numa outra quarta-feira. Fica o convite. Depois a Melissa conversa com vocês. Perfeito. Gratidão pela atenção de vocês e desejo uma excelente semana aí, muito abençoada, muito amor, harmônica, muito cheia de saúde, né? Gratidão para você também. Obrigada. Estou devolvendo o Gabriel aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Quase não gosto de falar, né? Casal sem assunto. Deixa eu botar aqui assim. Bom, o Evandro tinha falado anteriormente, né? A respeito da... como você reconhece, você não reconhece, como que a pessoa pode compreender uma pessoa sem nem conhecer ela, enfim, através de uma técnica como essa, você consegue desvendar muito da pessoa e ela nem está se dando conta que tu leu ela inteira ali, ó. Mas tem que usar isso pro bem, não pro mal. Né? Ela falou, ó, tem que usar isso pro bem, não pro mal. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes poderes, grandes responsabilidades, ela tá falando ali. O Evandro tá de volta ali, ó. O microfone tá desativado. Ufa! Não, o pequenino ali, ele tá no horário dele de mamada e iniciar o processo de dormir, então... Sim, bem tranquilo. Temos que ir ajustando aqui. Tranquilo. Então, eu estava falando ali, como que alguém pode me ler, pode me compreender sem nem me conhecer, né? Então, através dessa técnica ali, que a Gisele está terminando a formação dela, é bem possível de você olhar, literalmente, você escaneia a pessoa, você começa a falar, como é que você sabe que eu sinto as coisas dessa forma, que eu consigo agir dessa forma? Putz, pior que eu sempre acabo fazendo isso, mas por que eu sempre acabo fazendo isso?
Enfim, e com essa técnica ali de análise corporal e comportamental, a coisa fica mais fácil. Enfim, agora, explicar a questão espiritual, olha, acho que ninguém vai explicar isso aí, cara. Enfim, através da ciência, dos estudos, a gente busca de alguma forma e tal, né? Agora, através da... você falou a palavra antes, eu esqueci. Acho que o termo que eu usei foram o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Isso, a mediunidade, isso. Isso. Aí é um outro departamento que aí já fugiu a minha alçada. Aí eu deixo contigo. Normalmente, muitos dos casos que se ocorrem, a melhor forma é pôr em prática o desenvolvimento dessas faculdades, né? Porque é tudo aquilo que eu podo, tudo aquilo que eu renego, tudo aquilo que eu deixo de lado porque eu tenho receio da opinião alheia, tende a se tornar e alavancar sérios problemas na minha vida, né? Basicamente, há uma semelhança muito grande com o que tu nos trouxe ali, comentando acerca das questões que você vai, busca, onde aquele sentimento se manifestou e a intensidade com que se manifestou, né? Por muitas vezes as questões mediúnicas, elas acabam também se traduzindo dessa forma. A vida está um emaranhado só, mas é especificamente porque eu não assumo responsabilidade sobre questões que fazem parte de mim, que eu preciso olhar para elas, que eu preciso dar atenção e, se for o caso, eu preciso desenvolvê-las e transformá-las em um elemento de crescimento meu. Né? Você falando isso, me remeteu uma coisa bem interessante também, que acho até interessante trazer isso, né? Ainda mais se tratando de um ambiente onde ele é religioso e envolve muitas pessoas e cada um tem a sua forma de ver, de acreditar, de atuar no mundo. Inúmeras vezes, Evandro, sabe uma coisa que é muito comum acontecer? Tudo as pessoas ficam colocando agora a culpa no espiritual. Tudo a pessoa tem um encosto. Tudo a pessoa tem Entenda, não é só agora. Isso se desprende desde o momento que se disse, existe um plano espiritual. Ah, tá, então tudo vem de lá. Aí pronto, né? Aí tudo eu posso pegar e delegar a responsabilidade enfim, é cada nome que eles inventam ali assim, que eles falam, cada coisa, eu dizer, gente, onde é que está a tua responsabilidade em cima disso? Aí eu começo a trazer as questões, a questionar a pessoa, ela fica assim, mas eu não sabia que funcionava dessa forma. Mas tu acredita que funciona como? Tu acha que vai cair do céu o carro que você quer, a casa que você quer? Você vai ficar rezando para Deus, para Jesus, seja lá a religião que você segue e que a coisa vai acontecer, vai cair no teu colo? Não, mas é que nada dá certo. Puta merda, parece até que eu tenho um monte de coisa nas minhas costas e tal. Eu falei, ok, mas o que você faz no teu dia a dia? Aí quando ela começa a se dar conta de que a responsabilidade é dela, aí começa a dar uma mudada. Acontece aí contigo tipo, nada dá certo, nada funciona, tudo é culpa de tudo e todo mundo, menos minha. Dentro desse aspecto, Gabriel, ano passado, em uma das primeiras doutrinas que nós tivemos aberta e trouxemos um convidado, nós trouxemos um ateu para conversar conosco. Uhum. E, essencialmente, já havia algum tempo em que eu vinha conversando com o pessoal e colocando assim, olha, de certa forma, o ateu é a evolução espiritual do indivíduo.
porque ele deixa de atribuir o que dá certo e o que dá errado na vida dele a uma divindade ou algum demônio, ele passa a dizer, sou eu. Eu sou a coisa que faz com que isso desencadeie um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, ele passa a valer em si aquilo que nós chamaríamos de a chama divina. Eu sou o princípio que pode fazer que tudo seja uma maravilha ou que tudo seja uma porcaria. Então, é bem essa questão. E um dos aspectos que a gente costuma tratar muito, e às vezes até de uma certa forma brincando, né? É a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o problema são as letras miúdas dele. Que o pessoal tem a vaga compreensão de que eu faço o que eu quero. E depois, quando você pega lá aquelas letrinhas miudinhas escritas lá embaixo, não. Você faz aquilo que você escolhe fazer, porém você precisa lidar com as consequências daquilo que você faça, sejam elas boas ou ruins, porque a sua escolha foi boa ou foi ruim. Então, há um grande trabalho que nós realizamos dentro do Mãos Umbanda desde a sua origem, que são esses esclarecimentos, né? Principalmente quanto à questão do livre-arbítrio. E as pessoas sempre vêm assim, faço a minha vontade. Não, não é faço a minha vontade. Tudo aquilo que tu fizer, tu vai ter que arcar com as consequências. Tu tem a liberdade de fazer a tua escolha, porém, tu tem a responsabilidade de lidar com as consequências dela. Essa questão ali da escolha, né? É muito... enfim... Como que pode as pessoas não se darem conta de que, sim, elas podem escolher? Elas não se dão conta disso. Ou fazem alguma coisa e dizem que não escolheu fazer aquilo. Porra, mas você fez? Quem escolheu fazer aquilo ali, então? É mais fácil culpar o outro, mas eu fiz isso por culpa do meu pai, eu fiz isso por culpa da minha mãe e tal. Ok, entendi, você tomou a consciência agora de que isso aí está acontecendo, ok, mas até quando você vai ficar culpando o teu pai e a tua mãe? A pessoa fica, é um eterno boleto, né? Ela fica cobrando, aí ela tira um boleto daqui, tira um dali, tira um dali, não, agora eu vou cobrar meu pai, agora eu vou cobrar minha mãe, agora eu vou culpar minha tia, agora o meu avô, e assim vai indo, a vida inteira, e nunca é ela. É que isso, de certa forma, é uma doutrina dogmática, né? Onde você é eximido. E, ao mesmo tempo, você já é responsabilizado como devedor eterno. Então, isso já vem intrínseco dentro de algo que, não, está escrito que tu já nasceu fazendo errado, e ponto final. Então, tu vai ter que pagar uma dívida eternamente. E isso é uma questão dogmática, né? Não, quando você passa a ter uma compreensão e fazer questionamentos, ela cai por terra. Eu digo o seguinte, Evandro, a grande merda do ser humano é a interpretação. E cada um vai interpretar da forma que lhe convém. É aquilo, a religião, ela se tornou personalizável. Não, isso aqui serve. Ah, não, então isso aqui eu vou seguir. Isso aqui eu vou... Putz, isso aqui vai me dar trabalho. Ah, então não quero não. Ah, foda isso aí pra lá. Isso aí não faz parte de mim, não. Aí eu consigo seguir um pouquinho aqui. Não, esse aqui não. Não, aqui tá tudo bem. Eu vou personalizar agora. Faz as adaptações conforme o interesse, né? Exato. Conforme o seu interesse, sim. Isso é uma banalização do conceito de religião, sim. Né? Enfim. Pessoal. E alguém mais vai falar, vai perguntar, questionar? Vamos lá, gente. Hoje é dia do questionamento. Oi, boa noite, tudo bom, Gabriel? Boa noite. O nome dela é? Andréia. Andréia. Eu tenho uma curiosidade, sim, uma dúvida. Tu chega a fazer, nas tuas hipnoses, tu faz regressões. Tu chega a fazer regressão à vida passada? Tu chega a acessar essas vidas passadas? Ou não, fica só a partir do útero daquela pessoa que tu começa a fazer esse resgate, a fazer essa regressão?
Então, André, lá no comecinho eu estava explicando a respeito dessa questão de vidas passadas. Sim, é possível acessar, é possível trabalhar essa questão de vidas passadas, porém, sempre depende da crença da pessoa. Vai muito do sistema de crenças da pessoa. Então, o Evandro falou assim, teve um ateu que a gente estava conversando, não adianta eu querer fazer uma regressão com ele e jogar ele numa vida passada. Não vai funcionar e perca de tempo. Agora, você segue uma religião, você segue um conceito de que sim, existem vidas passadas, existem vidas futuras, sim, é completamente possível você acessar quantas vidas você acredita que tem anterior, no caso. E durante esse processo de hipnose, a pessoa, tanto durante como depois, ela está consciente e ela vai ter consciência? Ela vai, por exemplo, se faz uma regressão ao útero, né? Ela consegue tornar mais viva essa lembrança dela no útero? Então, durante todo o processo, você vai estar ciente de tudo o tempo todo, você se lembra de todo o processo ao final dele, você vai poder comentar com o amigo, com o marido, com todo mundo, obviamente desde que você queira, você se lembra de todo o processo, você está ciente de tudo o tempo todo, tá? Não existe essa questão de você ficar inconsciente. Por quê? Como que eu vou me comunicar com você se você estiver inconsciente? Então, a gente já quebra isso ali. Existe a possibilidade de alguém entrar dentro da mente de alguém? Não. Eu vou te guiar, eu vou te orientar. Eu vou te mostrar onde, como, de que forma deve ser feito e te dar todas as ferramentas. Quem faz todo o processo acontecer sempre é você. Eu vou estar guiando, orientando. Você tem que estar comprometida em, primeiro de tudo, a tua atitude mental tem que estar correta. Eu expliquei isso lá mais para o começo. E você se comprometer em seguir as orientações. E você vai fazendo o processo e ele vai acontecendo. Conforme o decorrer da sessão, vou dar um exemplo que acho que fica mais fácil, né? Inclusive, ela sim é espírita, e ela falou assim, Gabriel, eu sou espírita, eu sou... agora os nomes... Me perdoem, não vou lembrar, tá, gente? Mas, enfim, ela falou, ela fazia uma função dentro do... É terreira que chama isso? Terreira, terreiro. Isso. Aí ela falou, eu faço uma função dentro da terreira e tal, onde eu recebo uma entidade e aí as pessoas vêm consultar. Era algo desse tipo. Não, me perdoe se eu estiver errando aqui, tá? Já faz bastante tempo que eu atendi ela. Aí eu falei, ok, tudo bem. Mas você atende esse tipo de gente? Eu falei, mas você é um ser humano, por que não te atenderia? Ela achou que eu teria preconceito com ela. Né? Ela falou assim, não, porque tem gente, de repente, se você é um evangélico, você não ia me atender. Eu falei assim, gente, eu já atendi o espírito, o evangélico, o testemunha de Jeová, o católico, não tem essa. Primeiro, se o cara vai te julgar pela religião que você segue, putz, nem vai nesse cara. Né? Tem que olhar o ser humano de forma integral que está ali na tua frente. Ficar olhando a religião que ele segue. Ela estava com medo, na verdade. Né? Resumindo, ela estava com medo. Né? Então é o seguinte, ela trouxe um problema. Qual que era o problema dela? Gabriel, eu aumentei de peso drasticamente. Só para vocês terem a noção da questão do problema ali que ela trouxe. Ela é uma pessoa que ela é bem baixinha, tem 1,45 m, só que 113, 120 quilos, mais ou menos nessa faixa. Fobia de vento. Vocês já conheceram alguém com fobia de vento? Pois é. É uma coisa rara, mas tem gente que tem medo de vento. Medo de aranha, medo de escuro, enfim. Era uma coisa assim que ela tinha medo praticamente de tudo. Uma coisa que eu ia explicar, eu ia falar lá atrás. O ser humano ele nasce com 2 medos natos. Ele nasce com medo de cair e com medo do susto. Todos os outros são importados durante a tua jornada na Terra. Todos os outros vão sendo aprendidos.
Então ela tem medo de vento, ela tinha medo de aranha, ela tinha medo de escuro, medo de tudo. Falei, ok. Ah, Gabriel, eu sinto muita ansiedade, eu tenho compulsão alimentar. Ah, tem vezes que eu não quero nem sair da cama, acho que eu tenho depressão também. Nossa, tem coisa aí dentro muito forte mesmo, né? Ela falou, eu não sei, já fiz tanto trabalho na religião que eu não sei o que eu fiz na minha vida aí, na vida passada, que, meu Deus, o que eu tô pagando de coisa nessa vida aqui, olha, já paguei algum boleto nessa vida. Falei, ó, realmente, tá complicada aí a situação. Mas o que tu sente de verdade ali? Vamos sentir, o que tu consegue demonstrar que tu tá sentindo? Aí ela começou a trazer um medo, uma tristeza leve. Aí eu comecei a estimular ela a trazer aquelas emoções ali. Daqui a pouco, ela explodiu assim, mas ela entrou literalmente num pânico assim terrível. A mente dela levou ela tinha 2 aninhos de idade. O que está acontecendo? A minha irmã nasceu e a minha mãe não dorme mais comigo, minha mãe não gosta mais de mim. Ela está me rejeitando e agora eu tenho que dormir lá longe, no quarto dos meus irmãos. Detalhe, eram mais 8 irmãos, né, e já tinha nascido mais um. Então, a família bem grande. E eles me botaram para dormir lá na cama lá de cima. Eu creio que seja aquelas camas que tem uma cama em cima da outra, sabe? E ela me botaram para dormir lá naquela cama lá de cima, que é perto do telhado, e tá ventando muito, parece que vai arrancar o telhado. E eu tô aqui desesperada, mas eu não posso fazer nada, porque se eu querer descer ou eu chamar, gritar aqui, vai todo mundo acordar e vão brigar comigo, porque eles sempre brigam comigo. Então tu já entende todo o contexto dessa criança, né? Ok. Na hora que eu vou colocar essa adulta em contato com essa criança, automaticamente, André, acontece isso aqui assim, ó, pum, foi para uma vida passada. Oi, tudo bem? O que está acontecendo? Aí a voz dela mudou. Parecia que eu estava falando, quer dizer, parecia, era um homem. A voz ficou igual a de um homem. Eu falei, opa, eu não sabia que tinha feito essa transição ainda, né? Até ela começar a falar ali e tal. Eu até achei que tinha mudado a persona, que tinha chego o pai dela dentro do processo ali, porque você também consegue trabalhar junto das personas, da percepção da criança, do pai, da mãe, dentro do processo, entende? Eu achei até que tinha chego o pai dela ali. Chegou nessa vida passada, tá, com quem que eu tô falando? Vou dar um nome fictício que eu não vou lembrar o nome, né, mas você tá falando com João Francisco das Neves, tá? E você é da onde? Eu sou de 1753, de uma vida passada dela, e eu tô para te dizer que não adianta você querer fazer trabalho nenhum com ela, porque ela tem que pagar tudo o que ela fez aqui nessa vida. Opa, ficou denso o negócio. Mas o que ela fez? Você tem que entender o seguinte, eu sou um matador de aluguel e eu sou um conquistador de terras. E toda a terra que eu tenho está lavada de sangue. Falei, opa, o que vai dar nisso aqui? Eu troquei a persona, voltei a falar com ela. Fulana, tu conhecia essa tua vida passada? Ela falou, não, mas provavelmente é esse infeliz que vem no meu sonho falar comigo. Mas se você não sabia da existência dele, e ele está falando agora que você tem que pagar tudo isso nessa vida, e é por isso que você tem medo de tudo, é por isso que você sofre. Eu tenho até medo de falar certas coisas, mas muito provavelmente também eu acredito, olha, nada me tira da cabeça que ali houve abuso severo durante a infância dela. Ainda mais como houve a questão do ganho de peso dela, também foi uma coisa assim, num curto tempo de espaço. Ela ganhou muito peso. E tu imagina, ela tinha apenas 1,45 m, quase 120 quilos. É muito peso para uma pessoa
dessa estatura. Só que eu acho que ela estava com medo de enfrentar tudo aquilo ali, e muito provavelmente eram pessoas de dentro da casa dela que acabou abusando dela. Aí, ok. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem outros casos, até de outros amigos meus que atendem, essas pessoas elas sentem medo e não querem revelar coisas que elas passaram, porque eram pessoas de dentro da casa. Então, elas acabam também projetando problemas em vidas passadas para não olhar para aquilo que está acontecendo com ela ali. Mas, ok, tudo bem. Vamos lá, ela falou assim, olha, eu não conheço ele, mas ele disse que eu não posso fazer nada. Mas então eu tenho que pagar isso tudo aqui nessa vida? Aí ela parou. Ela falou assim, então faz sentido o porquê de tanto sofrimento na minha vida, o porquê que aconteceu tanta desgraça, por que aconteceu tanta coisa ruim comigo e o porquê que eu vivo dessa forma. Aí ela começou a vir com um assunto, aí vocês me corrijam, me ajudam ali nessa questão do conceito em como que é a doutrina espírita, tá, gente? Ela falou assim, ó, é que na evolução, para eu chegar até um ser humano, é como se eu ainda fosse um rato. Eu falei, o quê? Como assim, como se você fosse um rato? Você é um ser humano. Ela falou assim, não, você não está entendendo. Existem os planos espirituais, existe toda uma questão da evolução, e é como se eu ainda fosse um rato. E eu fiz tanta coisa ruim lá atrás, e que eu tenho que pagar tudo isso, eu não tenho como fugir de tudo isso. Eu falei, tá, mas você pode negociar isso, você pode mudar isso, deixar de sofrer com tudo isso. E sim, é muito simples você desfazer uma questão de fobia. A fobia tem pessoas que sofrem anos e anos e anos com fobia e que, cara, durante a sessão, em menos de 1 hora, você pode desfazer inúmeras fobias de uma pessoa, só para vocês terem noção. Só que ela optou em manter daquela forma. Eu ainda puxei de novo aquele cara lá da vida passada, né? Busquei negociar e tal. Aí ele falou assim, olha, não adianta, ela vai seguir isso aqui. Ela vai continuar dessa forma. E por mais que você tente negociar para que ela mude isso, para que ela faça diferente do que ela vem fazendo, nada disso vai acontecer, porque essa é a lei para ela. E eu perguntei se ela concordava com tudo aquilo ali assim, ela concordava e ela não quis fazer a mudança. O que vocês me dizem a respeito sobre isso? Enfim, ali mexia muito fortemente com o sistema de crenças dela, tá? Que obviamente ela estava respeitando conforme aquilo que foi ensinado para ela, que ela achava que não tinha outra solução. Mesmo eu mostrando para ela como que funciona, o que deveria ser feito, ela falou assim, mas eu não vou fazer isso, porque eu preciso pagar isso aqui. Foi a coisa mais, assim, foi uma das sessões mais absurdas que eu vi em termos de escolha da pessoa. Mas era isso que eu ia te falar, é exatamente aquilo que tu falou antes, foi a escolha dela, ela tem escolha de, ok, errei numa vida passada e agora eu vou ser uma pessoa melhor e vou melhorar, ou eu vou ficar essa vida inteira me punindo por aquilo que eu fiz em outra vida. Foi a escolha dela, né? Pois é, assim, ó, eu ia falar tadinha. Cara, ela pensa numa vida de sofrimento. Desde pequenininha, ela tinha 46, 47 anos. Pensa numa vida de sofrimento. Pensa alguém que literalmente apanhou a vida inteira, mas se ferrou assim de cabo a rabo. Eu falei, cara, e agora ela tem a oportunidade de se livrar desse monte de medo aqui, mas ela agora optou em manter isso. Eu falei, Gabriel. Mas eu tive que respeitar, né? Eu falei, ok, então, já que você opta e escolhe por isso, o que eu posso fazer por você? Mas ela foi até mim, ela não sabia disso. E lá, isso dentro dela foi revelado, obviamente isso mexeu dentro do sistema de crenças dela, né? Chegou até esse sistema de crenças, aonde ela optou e escolheu por isso. Pode falar, Evandro. Vamos lá, então. Lembra quando eu mencionei antes
doutrina dogmática, Uhum. isto é assim e ponto final. Mas por quê? Porque é assim e ponto final. O ponto final determina que é assim. E encerra ali. Sem questionar. Exato. Isso é um aspecto que era e ainda, de certa forma, é muito comum dentro dentro da Umbanda e de muitas doutrinas espíritas ainda. Tá? Eu achei que... Eu te juro, Evandro, só para falar, eu achei que ela tinha entrado num processo ali, eu falei assim, cara, não é possível ela estar fazendo isso. Então, de fato, isso acontece dentro de certas doutrinas religiosas. Sim. De fato, isso acontece. Sim, Tá. porque passa-se a trazer a simples explicação de assim, tu reencarnou para pagar. Simplesmente assim, de uma forma bem curta e grossa tu tá pagando as tuas dívidas de vidas passadas. Ponto. Nós já, com certo esclarecimento e trabalhando isso já há um bom tempo, a gente diz que nós não viemos para pagar. Nós reencarnamos para evoluir, para aprender, se possível e necessário, corrigir algum desvio, alguma coisa que tenha ficado pendente de uma existência anterior, mas o essencial é aprender, é evolução. E a evolução nem sempre se dá única e exclusivamente por meio de saldar dívidas. Muitas vezes se dá através de uma infinidade de benesses que o indivíduo tem e ele não percebe. Né? Porque está incutido o conceito de que karma é o essencial da reencarnação, e não é. Por muitas vezes, reencarnar é um dharma. Pode, através da tua reencarnação, tu fornecer alento, instrução a uma infinidade de pessoas, e a tua reencarnação foi um dharma. Não foi um karma, tu não teve que pagar por nada. Certo? O meio onde tu veio talvez seja um pouco mais sofrido, um pouco mais delicado, mas porque aquele meio necessita dessa atenção. Não porque tu precise sofrer aquele meio. Aí tem a diferença de concepção, que é o que divide essas vertentes entre encarnou para pagar e não, peraí, encarnou para evoluir. Tem essa grande diferenciação. Dentro do aspecto que tu traz, assim, ela passou ali 46 anos de idade, então uns 44, mais ou menos, tomando porrada. Vamos colocar dentro da seguinte forma. De tanto levar porrada, eu me acostumei, eu conheci o mundo e isso é o mundo para mim. Tá dentro da zona de conforto. Como é que eu vou viver num mundo sem porrada? Né? Por exemplo, eu uso um sapato que me aperta o pé até não poder mais, mas eu acho ele bonito. E já me acostumei com a beleza desse sapato. Como é que eu vou continuar caminhando, sendo eu, Evandro, sem usar esse sapato que me machuca? Não há. Então, isso se estabelece muito aquela relação de isto é meu mundo, isto é o meu universo, isto é o que eu conheço. O que tu está me dizendo, essa oportunidade, é entrar numa sala escura que eu não sei o que tem lá dentro. Nessa sala que eu estou agora, tem um monte de tralha que está me machucando, que está me atrapalhando, que está pesando na minha vida. Mas eu conheço ela. Conheço tudo o que está aqui. Agora lá tu está me pedindo para entrar num ambiente desconhecido e escuro, que eu não vou enxergar, não sei o que está lá. Já está acostumado com aquele nível de sofrimento, né? É a zona de conforto. É. A zona de conforto é tão interessante que ela só proporciona desconforto na vida do indivíduo. Mas o indivíduo está acostumado com isso. E ele gosta. Ele gosta. Sem aquilo ele não se identifica, ele não se reconhece, ele não é ele. Aí é que entra um problema. A identificação. Você não é a mente. Ela faz parte de você. Isso. Só que as pessoas elas não se dão conta disso. Até mesmo se você... digamos, você está tendo uma crise de ansiedade. Ok, o que está se passando dentro dessa mente?
Que atribulações são essas que estão acontecendo dentro de mim? O que eu estou imaginando? Onde que eu estou me colocando imaginariamente que está me fazendo sentir tudo isso aqui? Quando você faz esse processo de dissociação da mente, inclusive durante o processo da auto-hipnose, da hipnoterapia, você aprende também a fazer isso. Você dissocia e começa a observar ali. O que está acontecendo com a minha mente? O que ela está fazendo comigo? O porquê que ela está me jogando nesse condicionamento? O que de fato eu preciso resolver para me livrar dessa associação que a minha mente está sempre ali me perturbando, e aciona esse gatilho maldito ali que eu vou e fico mal de novo. Entende? Quando você aprende isso, você mesmo... Ok, eu estou assim, peraí. Você instantaneamente, você dissocia, olha, ok, o que eu preciso fazer aqui? O que está acontecendo de fato? O que eu preciso resolver? O que está me angustiando? O que está me frustrando? Né? Aí você utiliza todo aquele mecanismo ali que a pessoa vai aprender e ela consegue resolver aquilo ali e se libertar. Lembra aquilo que eu falei lá, que a pessoa estava bem e do nada ficou mal? Então ela dissocia dessa mente, chama a mente ordinária. Ela está ali, está te perturbando, está te sacaneando e tu nem sabe por quê. Mas aí esse é o aprendizado. Agora falta você mostrar para ela o que tu quer de fato. O que tu quer que ela rode, que mecanismo tu quer que ela rode ali para que você possa ser uma pessoa mais produtiva, para que você possa, enfim, atuar de uma forma melhor. Eu te interrompi, pode retomar, Evandro. A minha colocação a respeito dessa questão seria bem isso, né? Mas, basicamente, você une duas situações. A doutrina dogmática com a zona de conforto. E é muito mais fácil eu buscar uma doutrina dogmática que justifique eu me manter na minha zona de conforto. Agora, aquela que diz, beleza, tem há uma infinidade de maneiras de você saldar, então, essa dívida. Mas requer esforço, requer trabalho, requer o que nós chamamos de reforma íntima. Ah, não. Para lá, peraí. Não. Isso se chama trabalho, esforço, movimento. É ação. O preço que você está disposto a pagar, né? É caro demais, vamos ficar assim. Exatamente isso. E por uma infinidade de vezes, no passado, o retorno de consulentes às sessões, ele vinha basicamente nisso. Eu quero mudar a minha vida, eu preciso melhorar, isso tá, não sei o que. Expunha todos os problemas. E tá, beleza. O que tu tem que fazer, parte de ti. Não, peraí, não tem um trabalhinho que dá para fazer aí, uma oferenda, alguma coisa assim que, papum, eu entrego lá na encruzilhada, em qualquer lugarzinho ali, dali 7 dias está tudo resolvido, 1000 maravilhas. E aí nisso se proliferaram charlatões e uma infinidade de coisas que a gente vê aí que colocou aí em uma descrença muito intensa a Umbanda e muitas outras práticas espiritualistas, né? E tudo passou a ser um mercado de troca. Não, tu vem aí com 7.000 reais, a gente dá uma resolvida imediata na situação, faz um trabalho ali, isso e aquilo, não sei o que, papá. Ou então, muitas vezes, era uma simples situação de um aspecto da vida que a pessoa precisava acionar, passar a realizar. E então a pessoa... Tô vendo aqui que tem um trabalho de morte feito para ti, então vamos ter que fazer tal e tal coisa. Por quê? Você vem e trabalha dentro da fragilização do indivíduo. Cara, dentro disso, nós convivemos com tudo aquilo que não é Umbanda, tudo aquilo que não é espiritualidade, tudo aquilo que não é evolução do indivíduo. Pois é, aí entra uma pergunta. Como é que eu vou saber que, de fato, tem um trabalho feito para mim, só porque esse cara está falando ali em cima? Que comprovação? Como é que ele vai me trazer que, de fato, tem algo feito para mim? Né? Aí que entra toda essa questão ali que você estava falando, que entra um monte de charlatão ali também para querer tirar dinheiro da pessoa, né? É bem isso que tu está trazendo, né? Sim. Cara, a Gisele nos explicou que tem uma leitura
corporal que tu faz? Sim. E aí eu vou te dizer assim, tu chega para mim e diz, bah, eu tô com um problema, assim, eu ando me sentindo muito com medo. Uhum. Eu já dei a dica pro charlatão, eu tô com medo. Cara, Uma coisa bem interessante dentro o caminho do mais processo. fácil pro charlatão ir, medo, beleza, vai estar com medo de morrer. E aí Mas entra peraí. o que E eu aí eu vou falo. trabalhar o teu imaginário. Aí entra o que falamos antes, né? A culpa é minha, eu boto quem eu quiser, eu tenho que achar alguém para botar a culpa. Aí, de novo, o bonito chega lá, se aproveita da situação, pega a fragilidade da pessoa, pega uma grana e faz de conta que resolveu o problema. Exato. Uma coisa que é muito interessante, até isso vem tão enraizado nas pessoas, Evandro, que muitas vezes durante o processo da hipnoterapia a pessoa quer ficar se lembrando do que aconteceu lá atrás. E a única coisa que você não pode fazer de forma alguma é ficar tentando se lembrar, racionalizando. Porque você precisa sentir. A memória de longo prazo, aquilo que está dentro do teu sistema límbico ali, ele está envolvido de emoções. Tudo aquilo ali que você está buscando se lembrar racionalmente pode vir através de uma interpretação, de uma imaginação, e de fato você não está acessando aquilo que é verdadeiro, que está dentro de você, o que é sentido de fato, o que está associado àquilo que você sente. Aí eu peço para a pessoa 1 bilhão de vezes, não precisa tentar se lembrar de nada. Sente essa emoção ali, deixa isso vir. Faz o seguinte, assim, ó, tem um monte de eventos, um monte de memórias aí que te faz sentir todo esse lixo emocional que quando tu começa a pensar nisso, vem um atrás do outro, vem um pensamento recorrente atrás do outro, e tu começa a sentir isso. Isso não acontece com você? Sim. Então começa a trazer isso. Aí ela começa, daqui a pouco ela começa a chorar, começa a vir aquela emoção, ela explode, que não aguenta mais o sentido daquilo, pum, tá lá na raiz da emoção. Quando ela soltou aquele controle racional, ela liberou a emoção. Um detalhe, o subconsciente ele só vai se abrir para você mediante a emoção sentida. Não adianta você querer ir lá no teu subconsciente tirar a informação dele de curioso. Ele não abre, ele não te dá a informação, você vai falar assim, não aconteceu nada. Tá, mas o que tu estava sentindo? Eu não estava sentindo nada, eu só fui lá para querer saber. Lamento, nunca você vai tirar uma informação do subconsciente de curioso. Ele não abre. Por mais habilidoso que tu seja, se tu não estiver sentindo emoção, ele não abre. Antes eu ia perguntar, Andréia, ficou bem respondida aquela questão lá, da questão de vidas passadas, o exemplo que eu trouxe, ficou legal? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bem tranquilo. E era realmente bem uma curiosidade minha. E agora tu respondeu além da minha pergunta, porque eu sou uma pessoa que eu não lembro nada da minha infância. Nada. Se tu perguntar, eu não sei de nada. E a minha curiosidade era essa, que se precisasse voltar alguma emoção, se isso para mim se tornaria vivo depois disso, né? Então, tá mais do que respondido. Obrigadão. Nada. A Franciele queria fazer uma pergunta. Era a Franciele, eu acho, né? Isso, Gabriel, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de algum trauma sofrido na infância tivesse sido tão forte ao ponto de não conseguir desbloquear essa emoção no momento da tua terapia. Não existe isso. A emoção está aí sendo sentida o tempo todo. Aquele trauma, aquele bloqueio me gerou muito medo, me gerou frustração, me gerou angústia, me gerou raiva, me gerou nojo, me gerou insegurança. Você sente a emoção, você acessa. E de que forma um trauma assim pode afetar na tua vida adulta? Por exemplo, você pode se tornar uma pessoa muito insegura? De que forma isso afeta você? Na verdade, pode influenciar em todas as áreas, em todos os aspectos da tua vida. Como assim? A nossa mente primitiva, ela sempre tende a fazer o quê? Generalizar. O cérebro humano, ele sempre tende a generalizar. Assim como eu aprendo uma coisa aqui, eu tendo a fazer isso em todas as outras áreas. É muito simples. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. A forma como você se empenha ali, você acaba fazendo isso para todas as outras áreas.
A mente, ela sempre tende a generalizar. Então, o aprendizado que você teve, a sensação... Porque aquilo, as emoções, elas são sempre as mesmas. Medo é medo, tristeza é tristeza. Vai variar apenas a intensidade, mas medo é medo, concordam? Sim, com certeza. Medo é medo. Se esse medo está associado a um trauma... Tem um exemplo bem legal para dar, que aí fica mais fácil de elucidar. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que aí vocês entendem com mais facilidade. Gabriel, eu sinto muito medo do escuro. Foi um outro caso de fobia, tá? Eu sinto muito medo de escuro, eu sinto muito medo de altura, e eu não consigo, de forma alguma, ficar em lugar fechado. A porta nunca pode estar fechada. Eu posso ir no banheiro, na casa de um parente, na casa de uma pessoa estranha. A porta vai ficar entreaberta. Eu fico ali assim, tal, mas não pode estar fechada. Falei, nossa, então tem um problema de claustrofobia muito grande. Ou seja, não anda de elevador, se ela vai num prédio ali assim, ela tem que subir de escada, mas jamais chegar perto de uma janela e ver que ela está lá em cima, né? E escuro, então, por exemplo, ela comprou uma televisão de 50 polegadas, botou dentro do quarto dela, 2 abajur, aquilo tem que ficar ligado a noite toda, e a televisão, detalhe, falando. Senão ela não conseguia dormir. É denso o negócio, né? Coloquei ela em hipnose, trouxe toda aquela sensação, ela começou a deixar aquela emoção vir ali assim, literalmente deu a crise nela ali de pânico, mediante a todas essas fobias, e ela volta lá aos 4 aninhos de idade. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está na sala, 11 da noite, mais ou menos, era de noite, e naquela noite ela ficou com a irmã mais velha. Ela, 4 aninhos, a irmã tinha 18, 19 anos, e como ela ficou sozinha com a irmã, o que essa irmã mais velha fez? Chamou o namorado. Ela queria ficar sozinha com o namorado. O que ela fez com essa irmã? Trancou lá no andar de cima, essa criança dentro do quarto, no escuro, e mandou ela dormir, que se você não dormir, o bicho vai te pegar. E ele está bem ali fora, na árvore, esperando. Se você tentar chegar na janela, esse bicho vai vir, vai te pegar, e nunca mais você vai ver ninguém. Então você fica deitado e você vai dormir. E trancou a porta. Olha só, num único evento, aquilo foi tão impactante, foi tão forte, aquilo naquela criança, que desencadeou 3 fobias para uma vida inteira. Detalhe, ela tinha 4 anos, 46 anos de idade. Ela ficou com isso até aquele dia. Depois que ela pegou e dissociou tudo aquilo, lá onde eu atendia, tinha alto, tinha elevador, e aí eu dei uma sugestão para ela, falei assim, eu sei que você está agora com vontade de ir no banheiro. Ela falou assim, como é que você sabe disso? Porque eu sei que você está bem apertada para ir no banheiro. Aí ela pegou, ela falou, pior, tô querendo ir no banheiro, só que eu tô me segurando. Porque daí eu vou no banheiro, ele vai estar aberto e tal. Eu falei, negativo, vamos lá, você vai no banheiro agora. Depois do processo feito, né? Ela falou assim, será que eu não vou sentir medo? Eu falei, você só vai saber como? Experimentando, correto? Ela, correto. Vai no banheiro então, pode ir, tá tudo bem. Fecha essa porta e passa o trinco para ninguém entrar e te ver pelada, hein? Brinquei com ela. Aí ela falou assim, tá bom. Aí ela pegou, fechou, aí ela mexeu na maçaneta, eu vi a maçaneta mexendo e tal. Aí ela começou a respirar fundo lá dentro, assim, ela falou, cara, eu tô conseguindo respirar aqui dentro. Olha só, eu não tô em pânico. Não, a porta tá fechada. Aí ela pegou, foi lá, fez o xixi dela, né? Ela falou assim, nossa, eu fiz xixi em paz, sem medo de alguém pegar e entrar dentro do banheiro. Que engraçado, agora eu posso... Não, não é possível, deixa eu ir naquela outra sala ali, eu vou me trancar naquela outra sala ali. Aí ela pegou, foi lá, se fechou e tal. Ela, olha só, eu fechei. Ela ficou tipo uns 2, 3 minutos ali assim. Aí eu disse, vamos melhorar essa experiência então. Aí eu peguei, lá nessa sala tinha aquele chamado blackout, sabe aquele que deixa completamente escuro a sala?
Ela pegou, entrou no quarto, tinha uma maca lá. Ela deitou, coloquei a coberta nela, fechei tudo, ficou bem escuro assim a sala. Fechei, falei, antes de você deitar, vem aqui, tranca e deita lá. Aí eu deixei ela lá. Ela ficou lá mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Aproveitei, estava respondendo cliente pelo WhatsApp e tal. Bati lá, ela até demorou a abrir a porta. Ela falou assim, nossa, eu estava quase dormindo já. Eu nunca dormi no escuro. E, nossa, como é bom, a tua vista descansa. Nossa, não fica aquele monte de luz assim atrapalhando. Ela relatando a experiência dela, sabe? Muito, muito legal aquilo. Ela falou assim, não acredito. E agora, o que eu vou fazer com aquela televisão de 50 polegadas lá no meu quarto? Que eu estava com medo do escuro. Falei, aproveita, troca da sala, vende, não sei. Aí ela, tá, mas e agora eu não vou ter medo de escuro? Medo de escuro não, agora eu não vou ter medo de altura? Eu duvido tu me fazer andar num elevador. Gabriel, já perdi tanto emprego por causa de elevador que tu nem imagina. Gisele, me dá uma extensão para botar o carregador que tá ali. Vai cair aqui. Ah, bota ela para lá. Tem uma extensão ali, aí já pega o carregador aqui para mim. Isso. Daqui. Pega a extensão ali rapidinho, já liga ali para... Senão vai cair aqui. Aí a gente pegou, falei, vamos no elevador? Ela falou assim, meu Deus. Deixa eu só conectar aqui, gente, para não cair aqui a... Já liga ali. Ufa, foi por um pouquinho. Tava em 2% ali, ó. Ainda tinha 1% pra gastar. Deixa eu só... Tá. Duvido, então, você pegar e me levar no elevador. A gente pegou, foi lá no elevador. Eu falei assim, só que você vai sozinho, eu não vou contigo, não. Pode entrar ali, te vira. Ó, aqui é térreo e aqui você vai estar aqui de volta. Aperta ali. Ela entrou, desceu. Aí ela lá de baixo, eu desci! Parecia criança assim, cara, é muito engraçado. Ela, eu desci! Aí ela subiu, ela falou assim, meu Deus, nunca mais eu subo escada. Tu não sabe o quanto que eu sofri subindo escada. Tinha vez que eu subia 10, 12 andares, porque eu não andava de elevador. Ela falou, eu posso ir de novo? Se tu olhasse pro rosto dela assim, parecia uma criança brincando de andar de elevador. Aí ela desceu, subiu de novo. Ela falou, só mais uma vezinha? De novo. Desceu e subiu. Ela falou assim, cara, e eu sofri que nem uma besta, mais de 40 anos da minha vida, subi escada feito uma louca. Se eu fosse contar quanto degrau eu já subi porque eu não andei de elevador, você não ia acreditar. Enfim, são coisas assim que acontece, né? Eu estava falando com a Franciele antes, né? Isso, é. Essa situação dela, na verdade, para quem não passa por isso, parece um medo bobo, né? Mas para a pessoa se torna tão grande que afeta toda a vida dela, né? Exato. Tu entendeu o trauma dela ali? Sim, compreendi bem. Uhum. Então, ela achou a causa aonde a mente dela estava associada ao que o sistema nervoso dela central ligava, que existe o significado, existe a imagem e o significado que você dá. E isso está associado a uma questão emocional. Tudo é assim dentro da nossa mente. Tudo tem o significado, a associação e algo que você vai sentir relacionado àquela coisa. Depois que você dissocia, depois que você muda, você altera tudo isso, tranquilo, vai viver a vida e aquilo ali não existe mais. Maravilhoso, muito obrigada. Alguma pergunta a mais? Alguma questão? Gabriel, tem idade mínima? Por exemplo, assim, para criança, talvez, né, o entendimento
acredito eu, né, seja um pouco difícil, né, porque precisa sentir, precisa acessar. Para quem, até que idade é recomendado, quem pode? Tá. Criança, ela tem que compreender o que está acontecendo ali. Então, o normal indicado é a criança dos seus 7, 8 anos para cima. Para cima. Isso. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa que não foi explicada, alguma dúvida na questão do processo, em como funciona, alguma coisa que talvez eu não possa ter passado e não explicado, enfim. Tô aí, vamos lá. Nossa, como voou a hora, né? Tô vendo agora aqui. Caramba, quase 11 horas. O papo rendeu hoje, né? Quer dizer, não sei se é sempre assim também, né? Não sei como funciona. Mas quando se trata de hipnoterapia, tu começa a falar e vai embora. Eu vou te dizer que reflete aquela máxima, né? Que o tempo voa quando a gente está se divertindo. Quando o assunto, a conversa, o encontro, ele é prazeroso e ele vai fluindo por si, nós não temos noção do tempo. Ele vai passando, né? E é bem interessante. Como tu percebeu, as pessoas vão conectando e vão desconectando conforme as suas disponibilidades, né? Sim, sim. Bem assim que a gente conduz mesmo os nossos encontros, né? Foi uma alternativa que nós encontramos para permanecer conectados, permanecer em contato durante a pandemia, né? Demoramos ali 1 mês e pouco lá no início para o que a gente vai fazer para não deixar todo mundo se perder, ficar a esmo e bom, que ferramenta temos? Isso que eu sempre gosto de trazer relato para poder mostrar como que funciona a questão, assim. Tem cada relato, assim, se eu fosse trazer para vocês, vão ficar assim, meu Deus do céu. É literalmente aquela coisa assim, onde tem ser humano, não duvide de nada. É cada evento, assim, cada caso, assim, que vocês vão assim, não, eu não acredito que isso aconteceu com essa pessoa. Eu não acredito que essa pessoa foi capaz de fazer isso. Olha, enfim. Quando voltar, quando tiver a presencial, acho que deve ser muito legal, né? Tá todo mundo conectado, todo mundo falando, perguntando e trazendo relato, e alguém acaba trazendo alguma vivência também, enfim, e trabalhar tudo isso junto. De repente, também fazer uma... que aí, no caso, depende de cada um, né? Mas você trabalhar alguém que não tenha seja uma coisa mais simples, por exemplo, uma fobia e tal, pegar e trabalhar com essa pessoa diante das pessoas, para elas verem que, gente, nem tudo é encosto, nem tudo é uma coisa que você está pensando, criando na tua mente que não tem nada a ver. É apenas uma associação que a tua mente faz mediante o significado que você deu ali. Essa questão de fobia, né? Acho que vou citar mais um relato, então, só para poder matar essa vontade de falar sobre relato. Foi uma fobia de sapo. Só que é o seguinte, é normal a fobia de sapo. Mulher, fobia de sapo, é nojento, aquele bicho ali esquisito, né? Só que vocês não imaginam o desfecho que isso tem, como é absurdo a ligação que a mente fez. Ok, sapo, bicho nojento, verde, gosmento, sei lá, ele tem aquela língua comprida, ele come mosquito, que horror, né? Só que, tu imagina o seguinte, uma pessoa muito bem sucedida, que mora lá no centro, no último andar do prédio, no centro de Caxias do Sul, nunca viveu na fazenda, não tem chácara, nada, o negócio dela é shopping, carro, apartamento, baladinha, não tem nada de sapo nesse lugar, né? Como que ela vai lidar com um sapo lá no último andar do prédio? Chove sapo, por acaso? Não! Então, como que essa pessoa tem medo de sapo? Fobia de sapo? Nunca pegou um sapo. Ninguém nunca jogou um sapo nela. Porra, como que essa pessoa tem medo de sapo? Que loucura! Cara, olha só.
eu peguei o telefone, né? Aí eu peguei uma imagem pequenininha de sapo, assim, pesquisei lá, sapo. Ela sentada lá na poltrona, eu botei lá longe. Eu falei só, eu botei uma imagem de sapo aqui e tal. Eu quero que você olhe para essa imagem desse sapo. Ela pegou, deu uma viradinha assim, ela já... Eu falei, cara, o negócio é forte então. O que tu sentiu agora? Ai, ela falou assim, nossa, meu coração parecia que ia pular da boca, um medo, um nojo assim, a vontade de vomitar, terrível. Eu falei, cara, tá. Vamos lá, fiz o relaxamento, é chamada da indução hipnótica, tá? Então, envolve um relaxamento físico, mental e o estímulo das emoções, para que ela chegue até essa raiz emocional. Ok, ela fez tudo isso, ela começou a trazer emoção, pau! O que está acontecendo? Uma criança de 7 anos de idade sendo abusada sexualmente de forma oral. Puta que pariu, Gabriel. O que tem a ver isso aí com sapo? Nojo. A associação. Quem diria que isso ia acabar naquilo ali? Foi a forma que o subconsciente dela utilizou para poder esconder aquele trauma, aquele abuso. Olha a associação conforme a emoção e o que o subconsciente utilizou como método de não deixar essa pessoa sofrendo o tempo todo, não deixar aquilo ali afetando o tempo todo ela de forma sexual. Criou uma fobia. Foi um mecanismo de defesa que o subconsciente fez. Então, cada subconsciente, sim, é uma caixinha de surpresa daquelas assim que fala assim, não é possível isso, cara. Não. Tá de sacanagem. Não pode isso. Não duvide de nada. Não fique achando nada. Não pressuponha nada. Quando tu vê, o bicho tá pegando ali de uma forma que tu nunca sonhou, nunca imaginou, e tá ali. Gabriel, Oi. Complementando aí, falando um pouco do que tu disseste, talvez tu já tenhas feito muitas vezes essas perguntas, né? Eu acho que muitos de nós fizeram para si mesmos também. Tu já tem, tu tem noção de quanto o quanto tu consegue auxiliar essas pessoas? Tu tem noção da grandeza do trabalho que tu conseguiu puxar para ti? Tu tem noção de quanto isso alivia o sofrimento, a tristeza, a angústia de pessoas que até então não tinham noção do que sentiam, né? Por onde aconteceu, por que aconteceu. Cara, é fantástico, fantástico mesmo. Meus parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que isso deve ser algo assim que é de realização pessoal mesmo. Acredito que seja isso. É o que eu sinto te ouvindo falar aqui. Muito obrigado, cara. Não, realmente é uma coisa assim que quando tu tem uns retornos, uns depoimentos assim, que tu vê ali assim, tem que admitir, cai a lágrimazinha, não tem como segurar. Tem os depoimentos que tu escuta, tu fala assim, cara, como que pode isso? Semana retrasada, né? Olha eu falando de novo, mais um caso. Vamos ficar aqui até amanhã, gente. Se vocês não me cortarem, não me pararem ali, ó, a coisa vai fluindo. Mas prometo, não vou falar, não vou dar mais caso. Esse vai ser o último então, hein? Caso vocês queiram já terminar. Se tiver mais perguntas, daí eu respondo. Mas assim, vou falar um guri, 25 anos, toda a vida pela frente, né? Inúmeras tentativas de suicídio. Cortou já os pulsos assim, o outro lado também. Esse cara já demoliu 2 carros assim a mais de 100 por hora. O cara não morre, meio imortal ele. Ele arrancou todo o forro do teto dele, tentou se enforcar. Na hora que ele se jogou, o forro quebrou, ele ficou inconsciente, ele caiu e tal, ficou inconsciente, mas obviamente sobreviveu. Porra, que força que esse cara tem, meu irmão. A mãe dele falou assim, a mãe dele que entrou em contato comigo para poder levar ele.
Gabriel, esse cara bateu a 120 por hora. Ninguém que viu aquele carro falou assim, não é possível alguém sair vivo desse carro. Ele chegou lá, ele falou assim, cara, eu vou te falar umas coisas que eu nunca falei para ninguém, né? A minha mãe sabe disso agora, eu nunca vi para ninguém. Eu tomo 7 tipos de medicamento que o psiquiatra me mandou. Eu estou há 2 anos indo no psicólogo, mas eu não sinto... Palavras dele, tá? Vou falar bem como ele falou ali assim. Inclusive tem um áudio desse cara, ele me mandou um áudio de 8 minutos. Ele fala bastante palavrão assim tal. Ele falou assim, eu não sinto muita segurança naquele cuzão lá não, então eu pego ele, eu não falo muitas coisas com ele não. Aí eu, tá, o que aconteceu então, cara? Aí o seguinte, eu fui abusado pelo meu avô, o pai do meu pai, dos 3 aos 7 anos. Aquele filho da puta fazia isso comigo. Então, não preciso ficar falando que é grotesco o negócio. Tá, e aí? E aí, cara, que isso aí me dá... Eu tenho lances muito fortes, assim, me dá uma crise, me dá uma coisa, assim, terrível dentro de mim. Uma coisa vem no peito, assim, e toda vez que me dá aquilo ali assim, simplesmente eu quero acabar com aquilo e eu tento me matar. Falei, putz, então tem mais coisa além disso. Né? Eu pensei, não falei para ele, óbvio. Falei, cara, tem mais coisa além disso daí. E isso é uma coisa que eu sempre me lembro, eu me lembro dessa coisa ali do meu avô e tal, só que isso aí acaba me levando para outras coisas assim, que eu também não consigo entender direito, só que quando eu vejo eu já estou em desespero, eu quero acabar, parar de sentir aquilo ali, e eu vou tentar me matar. A mãe dele já estava cansada já, ele já foi fez um monte de coisa ali e tal, e nada mudava aquilo ali. Então tá. Aí ele pegou, eu expliquei para ele todo o processo, fiz toda uma conversa com ele, ajustei muito afinadinho a questão da atitude mental dele, ele também ele já tinha desistido dele mesmo. Então tá, vamos lá. Ele demorou um monte até liberar aquela emoção. A hora que ele liberou aquilo ali assim, cara, mas ele literalmente assim, parecia uma criancinha chorando de forma compulsivamente, desesperado, né? Era uma coisa apavorante de se ver. Cara, o que está acontecendo aí? Aí ele, eu tô sozinho. Todo mundo me abandonou. Ninguém gosta de mim. Eu sou um lixo. Para que eu tô vivo? Eu falei, cara, tá, mas o que está acontecendo? A minha mãe não queria que eu tivesse vivo. A minha mãe falava que eu não devia estar dentro da barriga dela, que eu era um erro. Para que eu estou aqui? Isso a criança falando. Falei, putz, nem eu esperava por essa. Quando ele começou a trazer aquilo ali assim, com tanta força, tanta intensidade. Ali, aí eu coloquei o adulto em contato com essa criança, né? Cara, e a emoção assim aflorada a milhão, né? A hora que ele pegou, ele abraçou aquela criança, né? E eu comecei a estimular ele a trabalhar a questão, os pilares do amor, do respeito, da aceitação, da força, da dignidade, da coragem. Comecei a trabalhar com ele ali, muito forte, muito intenso ali. Aí ele começou a conquistar aquela criança, a criança começou a confiar nele. Beleza. Processo feito, a criança estava legal, a criança entrou num flow ali, começou a falar tudo para ele. Tudo que se passava com ele, como que isso estava afetando a vida dele aqui, o que estava acontecendo, por que a vida dele não dava certo aqui, devido isso aqui que ele acredita, porque aconteceu isso, e isso está associado a isso aqui que ele sente. Cara, foi uma coisa assim, ó, muito rápida assim. Cara, olha só que loucura que a mente desse cara tá trabalhando. É muito difícil gente assim. Eu falei assim, cara, esse cara vai ter um resultado assim que até ele vai se espantar. Não sei se vocês têm um grupo, alguma coisa assim, depois eu posso até enviar esse áudio, vocês escutam esse áudio depois, e falam assim, agora vocês entendem o contexto, assim, cara, então esse aqui é o áudio que o cara mandou falando a respeito.
Ok. Essa criança ela falou assim, tá, e o que mais eu preciso resolver, além dessa questão do abandono, da rejeição? Aí a gente trabalhou ali muito forte a questão do perdão com a mãe dele. Aí levou ele pro evento com o avô. A criança ali e tal. Eu não deixei ele reviver aquilo, porque é desnecessário fazer a pessoa sofrer aquilo. Você consegue paralisar a cena sem que a pessoa fique sofrendo e sentindo tudo aquilo que ela sentiu, porque se de fato você deixar, ela vai sentir tudo aquilo ali, tá? Estava acontecendo aquilo ali, eu paralisei, trouxe o adulto resgatou aquela criança ali, fizemos todo o trabalho com aquela criança e chegou o momento dele liberar toda a raiva reprimida. Cara, meu Deus do céu. Esse cara, a hora que começou a socar, né, usado uma almofada assim, pessoal, se tem alguém na frente daquele cara ali, ele tinha matado em 2 porradas, 3 socos daquele que ele deu, ele matava uma pessoa. Uma força tão intensa, cara, é um troço absurdo. Quem viu, você fala assim, nossa, que... Literalmente, imagina que esse cara soltou todos os demônios dele naquela porrada que ele estava dando ali. Quer dizer, naquela não, nas porradas que ele deu naquela almofada. Cara, o que tu acabou de fazer? Eu matei esse filho da puta que estava me matando por dentro. No caso, o abusador. Aquilo foi feito, cara, esse cara começou a sorrir, mudou totalmente o semblante dele. Ele falou assim, deixa eu abraçar essa criança. Ele merece o meu amor. Eu abandonei esse moleque a minha vida inteira. Eu tentei matar ele a vida toda. Cara, e aí ele começou a fazer todo... Aí eu não precisei falar mais nada. Ele simplesmente foi fazendo todo o processo ali assim. E ele falou assim, pronto, eu tô livre. Eu mando o áudio para vocês, aí vocês vão ver o que aconteceu depois. Aí vocês vão ter noção do que aconteceu. Uma sessão. Esse cara assim, eu achava que ele ia ter que precisar de mais. Vocês vão ver o que aconteceu com esse cara. Gabriel, tu sabe o significado do teu nome? Puta, minha esposa já falou 200 vezes da questão do significado do meu nome, eu nunca lembro. O significado do meu nome é... Anunciação de Deus, a voz de Deus? É isso mesmo? Enviado por Deus. Enviado por Deus, ele falou. É isso aí. Ou o homem forte de Deus. Cara, quando tu vê um relato como esse ali, assim, quando tu ouvir o áudio dele, tu vai falar assim, não, não é possível isso. O negócio ali foi incrível. Gabriel, tu pode encaminhar para a Melissa, que ela acabou sendo contato direto contigo, e aí depois ela faz a retransmissão no nosso grupo. Daí. Beleza, então. Tá. Daí eu escrevo lá direitinho, daí ela envia, aí vocês vão ter noção do relato que ele mandou. Lá no meu Instagram também tem um monte de bastante em texto, mas tem alguns também em vídeo. Tem muita gente que acaba tendo vergonha de gravar o vídeo e tal, né? Mas tem alguns lá também bem impactantes, bem fortes, assim, que, enfim, vocês podem ver, podem conferir lá, que tem coisa legal e bem emocionante lá para vocês verem. Cadê o Instagram, Gabriel? Gabriel Santana Hipnoterapia. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, mais alguma pergunta ao Gabriel? Só agradecer, viu, pela noite maravilhosa, por essa troca, foi sensacional, né? Foi muito boa, enriquecedora. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras. Tenho certeza que tu tem muito mais a nos ensinar, a compartilhar ainda, e fica o gosto para uma próxima, viu, Gabriel? Quando tiver um tempinho, por favor, será muito bem-vindo. Fazer
a Gisele preparar também uma livezinha ali, ela trazer todo esse conhecimento ali da questão da análise corporal e comportamental e dividir isso aí com vocês, porque tem... Fazendo a junção desses dois trabalhos ali, vocês vão ver que vai ampliar bastante a mente de todo mundo, a gente vai enriquecer todo mundo de uma forma muito, muito legal, vai ser bem produtivo, acredito. Com certeza. Vamos combinar, vamos fazer sim. Então, nós nos dirigimos ao nosso encerramento hoje. Assim como o André, gostaria de agradecer a tua disponibilidade e a disposição de vir conversar conosco, de nos trazer um pouco a respeito da hipnoterapia. E em muito, a maioria de nós, talvez, assim como eu, tenha repassado um filmezinho e tenha visto muitas semelhanças no que acontece numa sessão de Umbanda. Então, muitas semelhanças na forma de atuação dos guias da Umbanda, trabalhando. Talvez não fazendo todo o processo, mas buscando exatamente o mesmo âmago, a liberação daquele sentimento para a liberação do indivíduo. Eu gostaria de te convidar, Gabriel, para sempre que às quartas-feiras estamos por aqui, sempre que tu te sentires à vontade e quiser participar conosco, temas variados, né? E mesmo, como o André disse, numa próxima vez a gente vai conversar e conversar mais ainda. Talvez pessoas que hoje não participaram, assistindo no canal do YouTube, a nossa doutrina de hoje, se interessem e venham em uma próxima vez. E te convido a participar de uma espécie de ritual nosso. Desde sempre é uma tradição no Mãos da Umbanda que nós encerramos o nosso encontro ao som do hino da Umbanda. Então, a partir desse momento, eu vou colocá-lo para tocar nos atabaques e voz do Rafael Lessa. Então, encerramos o nosso encontro de hoje. Gratidão pela tua disponibilidade e pela tua disposição. Eu que agradeço o convite e está aceito. Vamos participar de outros vários encontros, né? E tomara que aconteça logo o encontro presencial, né? Porque conhecer online é uma história. Agora, quando tu tá ao vivo com todo mundo ali, a energia é outra, o contato é outro, é muito melhor, né? Nem se compara. Sensacional. Vamos lá, então. Refletiu a luz divina, todo o céu esplendor. É no reino de Oxalá, aonde a paz e amor se refletiu na terra, se refletiu no mar, se veio a Jaruana, a tudo iluminar. A Umbanda, a paz é a luz, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, a grandeza nos fundos. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira do Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Gratidão, pessoal.